Então vamos lá. Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à parte final da sessão desta quinta-feira à tarde, seguindo com a nossa pauta. Vou agora fazer o processo 89, relatoria do conselheiro Evandro. É Drogaria Santana Sorocaba Limitada. Ok, Evandro? 86 está pautado normal, presidente? Desculpe interromper. 86 está sim, mas ele tem vista para o Evandro, eu vou deixar para depois. Tá bom. Vamos fazer esse primeiro aqui, o 89. Tudo ok, Evandro? Podemos fazer? Tudo ok. Então vamos lá. Relatório e voto. Isso aqui é indeferimento, opção pelo Simples Nacional. Pois isso. Deixa eu só identificar o contribuinte para fins de gravação. Drogaria Santana Sorocaba Limitada. Correto. Então, o motivo de indeferimento, opção do Simples Nacional aqui é a participação de pessoa jurídica no capital de outra pessoa jurídica. Né? Eu trago o relatório aqui. O indeferimento originou a seguinte situação impeditiva. Né? Estabelecimento CNPJ aqui 50358, pessoa jurídica participa do capital de outra pessoa jurídica. O recurso. Né? A contribuinte alega que seu enquadramento do regime foi a partir de 1º de janeiro de 2012, porém o seu pedido foi indeferido por participar de outra pessoa jurídica. Ele fala aqui que apresenta a comprovação da baixa de extrato social do CNPJ, tendo em vista o interesse em ingressar no Simples Nacional. Né? A manifestação dele foi julgada improcedente, porque eles consultaram as telas lá do CNPJ da Receita, constava que a baixa tinha sido indeferida. Aí, com base nessas consultas, eles indeferiram. No recurso voluntário, a contribuinte alega a inexistência de vedação, opção pelo regime simplificado, ano calendário 2002, os efeitos da extinção do sujeito passivo. Vamos ao voto. Né? Vamos ao voto. Então, ela alega que não havia situação impeditiva por opção pelo simples, no ano calendário 2012, pois em 15 de dezembro de 2011, formalizou por meio de extrato social a extinção da pessoa jurídica. E ela afirma que a partir de 16 de dezembro não existia vínculo entre a recorrente e a pessoa jurídica de CNPJ 10.907.443. Argumenta que as alegações da Fazenda para indeferimento do pleito são improcedentes, pois entende que essas não refletem o contexto fático. Depois eu vou ler aqui, mas eu vou fazer uma síntese aqui. O distrato dele é de 15 de dezembro. Só que ele só arquivou isso na junta comercial. Isso está tudo comprovado, tá, gente? Que eu estou falando, é documento. Ele só arquivou isso na junta comercial 18 de janeiro. Né? Aí eu consultei os extratos lá, as telas da Receita Federal. Como é que funciona a baixa? Que eu não sei se os conselheiros contribuintes, não sei se todos sabem como é que funciona. Primeiro, nos primórdios, se fazia a baixa na Receita para depois se fazer na junta comercial. Mas isso há algumas décadas também, mais de uma década, mudou. Você faz a baixa na junta comercial e com o distrato você vem fazer a baixa na Receita Federal. Para ele fazer a junta na junta comercial, ele tira toda a certidão negativo do FGTS, certidão negativo da Receita. Né? Eu acho que as empresas do Simples elas estão dispensadas de comprovar esse recolhimento de tributo. Mas esse é outro assunto, não é abordado aqui não. E depois ele leva esse distrato na Receita para dar baixa no CNPJ. Né? No caso aqui, pelo que eu observei, algum problema houve na baixa do CNPJ, porque eu consultei todas as telas, então ele dá entrada disso só em março, né? E isso fica suspenso, aí vai até abril, também ainda não está resolvido. Quando dá em maio, ele me traz o CNPJ já com baixa na Receita Federal, ou seja, o problema que ele tinha na Receita lá, que eu não sei qual foi resolvido, porque aí ele consegue o cartão CNPJ, uma baixa referente a quando? É claro que a baixa é referente à data de arquivamento, 18 de janeiro, a data de arquivamento dele na junta comercial. Né? Então, feita essa explicação, eu vou fazer a leitura aqui e mostrar os documentos aqui. Né?
Observe que, embora o extrato social seja datado de 15 de dezembro, somente em 18 de janeiro de 2012 ocorreu o seu arquivamento, conforme reproduzido parcial. Entende-se que deve ser considerado como data de dissolução da pessoa jurídica a data de arquivamento na junta comercial. Esse foi o meu entendimento. Ou seja, 18 de janeiro de 2012. Essa situação é reconhecida na certidão de baixa, emitida 30 de maio de 2012, está aqui reconhecida. Vez que nessa certidão de baixa foi emitida em 30 de maio de 2012, enquanto que a consulta do sistema CNPJ, na qual constava a solicitação de baixa indeferida, era em 27 de abril, foi emitida em 22 de maio. Conforme o histórico das alterações cadastrais, a situação da pessoa jurídica encontrava suspensa desde 6 de março, em virtude de baixa iniciada e ainda não deferida. Essa situação perdurava até abril de 2012. A partir das observações acima, deduz que entre 22 de maio e 30 de maio, qualquer pendência existente para baixa do CNPJ da Receita foi solucionada, pois na certidão de baixa anexada aos autos consta a data de emissão de 30 de maio de 2012. Apesar do procedimento de baixa do CNPJ da pessoa jurídica ter sido concluído entre 22 e 30 de maio, foi reconhecido pela Receita, conforme certidão, que a data de baixa é 18 de janeiro, coincidente com a data de registro do arquivamento do extrato social na Junta Comercial do Estado de São Paulo. No exposto, entende-se que a data de 18 de janeiro de 2012 é a que deve ser considerada a data de dissolução da pessoa jurídica. Considerando que, enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção pelo Simples Nacional, ou seja, 31 de janeiro de 2012, o contribuinte poderá regularizar as pendências impeditivas a ingresso no Simples Nacional, conclui-se que dentro do prazo legal houve extinção da pessoa jurídica da qual a recorrente participava, cessando a situação que impediu de optar pelo Simples Nacional em 18 de janeiro de 2012. Pelos motivos expostos, deve ser reconhecido o direito à recorrente à opção pelo regime do Simples Nacional para o ano calendário de 2012. Então, eu estou, antes de todo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Algum comentário? Vai se manifestar, Marco? Não, eu estava olhando aqui, a princípio não é difícil olhar todos esses detalhes aí que nem o relator, mas a princípio, rapidamente olhando aqui, tudo ao encontro, então não vejo motivos também para contrariar. Muito bem. Marco, votando. Acompanhe, presidente. Pagano. Microfone, Pagano. Vou acompanhar, presidente. Júnior. Com relato. Iagro. Acompanho. Caso você bom, só você. Paula. Relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também unânime. Mantida, deferido o pedido de inclusão de ingresso no regime do Simples Nacional. Tem julgamento encerrado. Vou fazer agora esse item que ficou pendente, uma vista para o Conselho Evandro. Então, o microfone aberto, gente. É o item 86. Uniservice. É da minha relatoria também, esse processo já está aí. Ele volta por vista, né? Eu vou dar uma resumida no assunto aqui. Deixa eu só achar o processo. Foi de novembro, né? Mesma composição. Mesma composição, só vou resumir aqui. Está aqui. Service. Está abrindo, só agora abriu. Bom, esse aqui é um contrato de cessão de mão de obra, e eu entendi, vou já resumir, porque eu já li esse voto, é longo, são, sei lá, 30 páginas, 30 folhas. Eu transcrevi praticamente todos os contratos que a recorrente tem firmado com os tomadores de seu serviço. Já falei do meu pensamento a respeito desse negócio de cessão de mão de obra, da restrição que a Receita impõe, do engessamento que se trata aqui, isso traz, que a legislação tributária acabou sendo amarrada na legislação trabalhista e previdenciária em função disso.
Então, já coloquei inúmeras vezes isso, em outros votos aqui também já coloquei, não vou reproduzir novamente o que eu já tinha dito na outra sessão. E entendi que cada caso é um caso, e nesse caso especificamente, pelo que consta nos contratos que a empresa firmou, né, com os tomadores de serviço, não se caracterizaria cessão de mão de obra por seu de provimento, a pedido da recorrente, afastando a exclusão do regime do Simples. Deixei bem claro que isso não é regra geral. Acho que a regra geral é até o inverso, mas nesse caso, especificamente pelo que está no contrato, eu acho que o que vale realmente é aquilo que está no contrato. Nesse caso, eu entendi que, de fato, não haveria cessão de mão de obra. Tá? Então, esse era o meu voto. O conselheiro Evandro pediu vista e o conselheiro Marco Rogério divergiu e o Pagano me acompanhou na votação. Então, a palavra é sua, Evandro. Presidente, eu tive a oportunidade de julgar 2 casos desse, aí acompanhei toda essa legislação que a gente usa, a legislação previdenciária, né? Verifiquei as soluções de consulta da COSIT, que aponta as atividades vedadas de forma genérica, e vi também um movimento, tanto na fiscalização quanto nas DRJs, de não julgar de forma genérica esses casos, e sim de analisar contrato a contrato. Então, eu tive 2 casos bem emblemáticos. Nenhum, os contratos foram analisados, né, inclusive um foi afastado, mas se manteve porque nos outros 4 trazia as características da cessão de mão de obra, seja que a mão de obra estava sob ordens da contratante, e havia, de fato, cláusulas que mostravam essa intenção de fato, ceder a mão de obra. Né? Então, nesse caso, tem que ser olhado o conteúdo fático e probatório. Né? Então, nenhum dos que eu analisei não havia, né, a comprovação dessa cessão de uma obra, e no outro havia. Esse aqui também, você tem que apontar pelos contratos, eu fiz uma análise especial, não tão profunda quanto o relator, mas verifico que não consta os requisitos para caracterizar a cessão de mão de obra. Dito isso, eu vou acompanhar o voto do relator. Está mudo, Ciccone. Ok. Só para retornar, o Evandro já se manifestou, mas o Marco tinha votado divergindo, Pagano me acompanhando. Vocês mantêm essa posição? Presidente, há uma matéria aí que eu estou acabando de ser vencido, mas tudo bem por enquanto. Mas eu vou refletir mais, vou dar uma olhada até nesses acordos, mas por enquanto eu vou manter minha posição de divergir. Perfeito. Pagano, você tinha me acompanhado, agora você mantém ou vai mudar? Não, mantenho. Ok. Evandro também acompanha o relator. Júnia? Com o relator. Iagro? Esse assunto é bem complexo mesmo, porque olhando aqui o contrato que está nas folhas, um deles aqui, né, fala que em portaria 24 horas. Né? Então, mas poderia ser limpeza 24 horas, qual é a diferença? Não, se fosse limpeza, está excepcionado na lei, né? Eu te confesso que eu estou com casos assim também que eu fiquei na dúvida. Eu vou acompanhar a divergência, né? Paula? Eu acompanho o relator, eu acho muito que as atividades de cessão elas estão muito ligadas até à atividade fim do próprio contratante, né? Porque senão pode ser a característica mesmo de uma prestação de serviço. Mas eu ainda acho que tem que a gente avaliar aqueles requisitos que estão previstos na Lei 8.212 e vendo o voto do relator, eu estou bem confortável em acompanhar. Luciano? Com o relator, presidente. Por maioria, dado provimento e afastando a exclusão, a preferência dos conselheiros Marco Rogério, Iagro e Uni Martins. Só faltam 2 processos. Paula, agora é seu. É o item 90. Liberati Chocolates. Podemos fazer? Paula? Já está na base, estou abrindo ele aqui. Sem voz quase, Paula.
Gente, eu estou, na verdade, sem... Agora o barulho deu uma acalmada, mas aqui, na verdade, estava punk hoje para escutar. Bom, deixa eu abrir aqui. Esse é o primeiro que está relatando nessa sessão, Paula? Liberati, né? Esse é um caso simples, também de exclusão do contribuinte do Simples nacional, por haver débitos com exigibilidade não suspensa em nome do contribuinte. O contribuinte ele reconhece os débitos, né, mas alega que os mesmos foram incluídos em parcelamento em 10/7/2019. Ocorre que, na verdade, indeferimento do pedido de inclusão. E o pedido, o indeferimento foi formalizado em 17 de janeiro. Então, ele poderia ter regularizado, e no meu entender, até em 30 dias, depois desse indeferimento. Mas ele só o fez em 10/7/2019. Então, na data mesmo, 31/1/2019, que era a data limite para ele poder fazer a opção pelo Simples, ele ainda possui esses débitos, eu estou alegando provimento. Oi? Não? Ok, Paulo. Alguém vai se manifestar? Eu, presidente. Diga lá, né? Eu perdi um pedacinho, desculpa que a internet ficou ruim. Você falou alguma coisa do entendimento da Ideli? Aqui eu disse que sim. Era um pedido de inclusão. A negativa foi dada em 17 de janeiro, mas o pedido de parcelamento daqueles débitos só foi feito em setembro, então muito depois do prazo de 30 dias, mesmo naquelas outras decisões. E como o termo de indeferimento, ele foi emitido antes mesmo do prazo de regularização, de pedido de inclusão em 31/1, para mim, ele realmente não regularizou os prazos, ele tem débito e, portanto, eu estou alegando provimento. Tá? É isso que eu queria perguntar, mas ele parcelou totalmente ou ficou débito em aberto? Não tem prova, ele só alega que ele fez o pedido de parcelamento em setembro, tá? Tá. Obrigado. Alguém mais quer se manifestar? Só para constar, Paula, acho que é julho, né? Não setembro, né? 10/7? 10/7, desculpa, que eu já estou aqui. Mas muito depois, muito depois do prazo de 30 dias. Proposta da relatora negar provimento, mantendo a exclusão, né, Paula? Ok, Marco. Exato. Não é nem exclusão, é o indeferimento da inclusão. É a opção, tá? Independente da opção. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanha a relatora. Júnior. Com relator. Ágaro. Com relator. Luciano. Acompanha a relatora, presidente. Também, unânime. Julgamento encerrado, negado provimento. Último item da pauta, último item do ano. E, a partir desse, só tem processo para o ano que vem. Esperamos. A relatoria é minha. 91, o item, escala encadernações e livraria cristã limitada. Opção pelo Simples, pendência de débitos. Vamos lá, o voto já está aí. Então, é um termo de indeferimento, que foi aceito pela delegacia de Novo Hamburgo, e por ter débito inscrito na União, Procuradoria da Fazenda Nacional, sem exigibilidade suspensa. Estava suspensa. Aí eu reproduzo. Ela postou manifestação de inconformidade, alegando que em 6/12/2016 houve pedido de revisão ou extinção de dívida pela DPFN. Portanto, o débito deveria estar com exigibilidade suspensa. A DRJ de Campo Grande manteve a decisão e o processo veio aqui para o CARF para julgamento depois do recurso. Basicamente, o quadro, já não estou no voto, basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de optar por existência desse débito que está aí. Está a inscrição de dívida ativa na PFN. Eu trago a legislação.
e o contribuinte acostou o recurso voluntário insistindo na mesma tese apresentada na MI, ou seja, que teria apresentado o requerimento de revisão e extinção da dívida ativa, procedimento controlado no PA número tal, processo administrativo número tal. Note-se que, em momento algum, o recorrente contestou, rebateu as informações constantes dos autos que seria devedor de valores imputados pela autoridade tributária de Novo Hamburgo, e reproduziu o termo de indeferimento, mas que tais débitos estariam com exigibilidade suspensa por força de petição aposta junto à PFN. Pois bem, conforme consta nestes autos florestais, inexiste a alegada suspensão da exigibilidade, bastando ver a reprodução do formulário de informações de apoio para a emissão de certidão da PGFN que eu trago aí. Além disso, esse relator assessor pesquisou o interior do processo administrativo número 11065 no sistema e-processo e a situação é a mesma, ou seja, inexiste a suspensão da exigibilidade pretendida pela recorrente. De outro giro, na mesma atuada, conforme bem observado pelo voto condutor da decisão de primeiro grau, folhas 42, aqui subsidiariamente adotado, aspas, ressalta-se que se o débito está inscrito na PGFN é porque já superou a fase impugnatória e para lá foi encaminhado para inscrição e execução fiscal pela Justiça Federal. Ademais, constate-se pelos relatórios e extratos de acompanhamento fiscal que tal inscrição em dívida da União encontra-se em cobrança e não está com exigibilidade suspensa, conforme florestais, quando resultado da consulta. Desse modo, fecha aspas, desse modo, não se desincumbir a contribuinte a afastar as apelações, a decisão de excluí-la, de não permitir seu acesso ao sistema beneficiário do Simples Nacional é irretocável e voto por negar provimento ao recurso voluntário. É isso. Meia hora para conversar, para encerrar o ano. Marco, Rogério, pode fazer um discurso do Pontes de Miranda. Eu sinto a saudade dos contatos com os colegas aí presencialmente, né? A gente resolver as nossas disputas também de alguns julgamentos depois, tomando uma cerveja com todos. Mas isso faz parte do colegiado. Mas eu sei, tomar uma cerveja depois da sessão também faz. Está sendo gravado aí, Marco. Deixa depois da sessão. Marco, também a proposta de negar provimento mantendo o indeferimento da opção dos... Acompanhe, presidente. Pagando. Acompanhe, presidente. Evandro. Acompanhe. Júnior. Com a relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Relator. Cristiano. Acompanhe o relator. Então, por unanimidade, negado o provimento e indeferido o pedido, mantido o indeferimento do pedido do contribuinte de acesso ao regime do Simples Nacional. Nós estamos encerrando aqui as sessões. Eu quero, nesse momento final, agradecer a presença de todos, o companheirismo, o coleguismo, o brilhantismo das propostas, das discussões, o alto nível das respectivas colocações feitas, abstraindo momentos que às vezes as pessoas ficam um pouco nervosas, inclusive o próprio presidente, mas isso também faz parte da própria característica do ser humano, ainda mais em épocas como essas que nós estamos vivendo. Problemas todos que nós já sabemos. Então, esse afastamento, embora estejamos perto, mas apenas em vídeo, esse afastamento cria toda essa dificuldade, muitas vezes, de se conversar em 2 minutos, estamos se transformando em meia hora de discussões que poderiam ser resolvidas de forma muito mais tranquila se tivéssemos o contato humano, que faz parte da própria natureza do ser humano, no rede sociável que é. Eu agradeço a todos, cumprimentos, desejo a todos um Feliz Natal, com todas as dificuldades que teremos esse ano, muitos pais e filhos, irmãos, irmãs, namorados, maridos, etc., vão se cumprimentar talvez à distância, mas essa é a regra que nós temos atual, e nem por isso deixaremos de pensar que o futuro vai ser melhor. 2021 será melhor que 2020. Teve um monte de problemas, as mortes que estão aí, foram um acontecimento que o Brasil talvez nunca tenha vivido, Eu me lembro que meu pai e minha mãe comentavam da gripe espanhola, que eles chegaram a ver quando eles eram crianças, e eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, Lógico, depois a gente vai ver na internet e hoje tem essas informações todas, mas há muitos anos atrás essas informações não tinham, e essas comunicações vinham simplesmente da tradição verbal. E eu não conseguia imaginar uma hipótese daquela que meu pai falava, nem era nessa cidade, nem morava em outra cidade, que os corpos ficavam nas ruas e tinham que ser assim, colocados em um carro em cima para evitar problema. Não chegamos a esse ponto, mas caminhamos bastante no mundo inteiro para algumas situações bastante semelhantes. Então, eu espero honestamente que 2021 seja muito melhor. Passemos por isso e que isso sirva de experiência para todos nós. Um Feliz Natal a todos,
9 de janeiro, se tudo correr bem, estaremos de volta, ainda pela telinha, mas quem sabe mais para frente de volta lá no CARF. Um abraço, cumprimento a todos e peço que cada um de vocês se despeça também. Marco. Presidente, belas palavras. Foi um ano complicado para todos, um ano muito especial para todo o povo brasileiro e toda a humanidade. Uma mudança muito brusca de rotinas para todos nós. Uma hora para outra, projetos de transformar home office em 10, 20 anos tiveram que ser aplicados em 2, 3 meses. Início do ano, ninguém falava em sessão virtual do CARF, e tiveram que implementar isso em 30, 60 dias. E olha o quanto nós evoluímos hoje, né? É surpreendente isso. Então, na realidade, assim, a gente sente muita falta, reforçando as minhas palavras, reforçando as suas palavras, a gente sente muita falta da presença dos colegas, as conversas presenciais, para dirimir melhor as dúvidas, mas a gente está num processo evolutivo e acho que inexorável, né? Então, a tendência é sempre ser cada vez mais virtual. De qualquer maneira, uma sessão de dezembro, voltamos só lá para o dia 20 de janeiro, teremos um fim de ano aí, fim de ano talvez um pouco mais isolados, né? Então, Feliz Natal a todos os colegiados aí, todos os conselheiros, um Feliz Natal ao Marco Antônio lá no suporte do CARF, um Feliz Natal especial ao senhor presidente aí, que teve um ano confuso também, de administrar essas mudanças todas. Então, eu queria deixar esse registro aí. Um grande abraço a todos aí. Senhor Pagano, boa tarde a você. Eu vou ser mais sucinto, vou me despedir de todos os colegas. Eu desejo a todos um excelente Natal, um ótimo ano novo. Espero que a vacina chegue logo, que todos nós sejamos vacinados o quanto antes, para que 2021 seja um ano um pouco melhor do que 2020. Espero que, se possível, voltemos à rotina, né, ao contato físico, à presença física nos locais o quanto antes. E também parabenizo a administração do CARF por ter conseguido, em tão pouco tempo, estabelecer um sistema de julgamento virtual que nos permitiu, de casa, né, analisarmos uma gama enorme de processos e nos proporcionou a possibilidade de continuarmos a trabalhar, né, exercendo nosso ofício aqui de julgadores. Um abraço a todos, um abraço ao pessoal aí do administrativo, e é isso aí. Eu espero que ano que vem o retorno seja breve. Evandro? Eu endosso as palavras dos colegas aí. A gente teve um ano difícil, né? Aconteceu algo que a gente não esperava, mas a gente conseguiu, da melhor forma possível, enfrentar todas essas dificuldades. O CARF foi ágil em estabelecer essas sessões virtuais, que a gente pôde continuar os julgamentos. A gente teve que aprender muito em pouco tempo, tiveram que criar condições. Como alguém falou, algumas coisas que se planejavam para daqui a 5, 10 anos tiveram que ser feitas em 2 meses. Também a gente teve que enfrentar uma rotina, né, individual de cada um dentro do lar. E, assim como os demais colegas, eu espero um ano melhor, né, que a gente tenha um ano menos sofrido, que a gente possa solucionar, possa ser resolvido esse problema da Covid, para a gente poder voltar pelo menos mais próximo à nossa vida do que era, porque do mesmo jeito não vai ser, né, e desejo ótimas festas para os colegas, junto aos familiares, e por enquanto cuidem-se, né, e espero revê-los todos em janeiro. Um grande abraço, foi muito bom tê-los como colega nessa turma e participar do julgamento, embora às vezes a gente se excede, mas eu acho que faz parte ali do calor das discussões. Eu peço desculpas por algo que eu tenha falado. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Evandro. Júnior? Bom,
primeiro lugar, estou com muita saudade de todo mundo. Eu nunca imaginei... O ser humano é um bicho extremamente adaptável, né? A gente acho que provou isso esse ano. É muito difícil ficar assim nessa circunstância, por mais que a gente já trabalhasse em isolamento. Eu falo que uma semana por mês, que era a semana que eu ia para Brasília, era uma semana completamente diferente, né? E como faz falta isso, você encontrar as pessoas e poder sair, enfim. Realmente um ano dificílimo, provavelmente certamente que vai ficar marcado na nossa vida, né? Mas marcado também pela essa capacidade de superação, né? E eu acho que a gente continua com essa intenção da melhor possível de fazer sempre. Eu acho realmente admirável. Eu já falei isso, eu acho o serviço público que é prestado no CARF um serviço admirável. Então, desejo um Feliz Natal para todo mundo, um excelente Ano Novo, e tomara que muita saúde para todos, para a família de todo mundo, e torcendo muito, que a gente possa se ver pessoalmente de novo, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigado, Júnior. Iágaro. O mais novo componente. O novato, né? Não, esse ano de 2020 foi um ano de reinvenção para todos nós, né? Serviço público, para o CARF, a vida da sociedade, né? E para nós, né? Eu vou terminar esse ano com muita gratidão, sabe? Porque a gente é bastante privilegiado, a gente pode se proteger, a gente pode adotar medidas, a gente pode continuar com o nosso trabalho, continuar com a nossa renda, continuar fazendo frente. Então, eu moro aqui meus vizinhos, aqui eu vejo vários que só têm negócios que tiveram um grande desespero. Tá? Então, assim, termino o ano muito feliz de ter integrado aqui a segunda turma, trabalhar com vocês, assim. Eu fiquei muito nervoso na primeira sessão, vocês me ajudaram bastante, foram muito acolhedores na chegada. Estou muito feliz com as perspectivas de 2021 trabalhar com vocês. Espero de coração mesmo que a gente possa todos serem vacinados e podermos nos encontrar em 2021. Quero conhecer pessoalmente cada um de vocês, assim, sentar ao final da sessão de uma quinta-feira para jantar junto e conversar e ficar mais próximo de vocês. Agradeço demais a oportunidade e feliz 2021 para todos nós. Obrigado, Bruno. Obrigado, Iágaro. Paula. Bom, daqui a pouco a gente vai começar a ficar emotivo também, porque Natal é uma época, né, que todo mundo faz uma reflexão do ano que passou, faz projetos para o futuro, e, de fato, esse ano foi bastante desafiador, mas quando aí a gente projeta isso para o futuro, a gente vê que a gente tem uma capacidade imensa de aprender rápido, de se adaptar rápido. Então, sempre tem um ganho, né, de tudo que a gente faz. Vai ser um prazer encontrá-los de novo e queria desejar a todo mundo um Feliz Natal. Obrigado, Paulo. Luciano, o homem que veio de Curitiba. Presidente, demais colegas, o homem que está em Curitiba, né, presidente? Veio para o CARF. É verdade, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por ter participado dessa turma, por estar participando dessa turma. E, Ágaro, só para lembrar que essa questão da pandemia, de certa forma, ajudou você um pouquinho nessa sua primeira sessão, viu? Porque eu lembro da minha primeira sessão, que foi em março, que foi a última, que é até uma pena, né, não ter tido mais, foi a última presencial, a nossa turma, e o primeiro processo que nós chegamos era aquele processo gigante da Light, que a Júnior, a relatora, de repente as pessoas discutindo ali com toda a velocidade do mundo, o plenário cheio de gente, repórter vendo, e eu assim, nossa, o que eu estou fazendo, né? Calma lá, né? Vamos devagar. E aí o presidente chegou, Luciano, qual é o seu voto? Eu falei, olha, eu vou acompanhar a relatora nesse caso, eu me lembro bem, e posso dizer que consegui acompanhar, apesar de ter essa velocidade, toda essa dinâmica que em alguns processos eu já tenho pego, acho que outros ainda não, porque nem todas as matérias estão sendo julgadas agora, pelo que eu percebo, até pelo valor, mas naquele momento eu acho que eu consegui, apesar de tudo também, pelo menos acompanhar um pouco a ideia e me posicionar bem, é claro que com a ajuda de todos, né? Então eu queria agradecer pela paciência até hoje, né, que vocês têm tido comigo. Posso dizer aqui, ressalto que estou muito feliz em participar,
tem sido uma experiência muito rica mesmo, né, não só pelo lado profissional, mas eu digo isso pelo lado pessoal de cada um de vocês também. Né, porque às vezes a pessoa, e nós vemos isso no dia a dia, né, a pessoa é uma excelente profissional, mas às vezes o lado pessoal ela fica aqui não. Nessa turma eu percebo que todos têm um lado pessoal tão bom quanto o profissional. Eu me sinto feliz por ter participado, e eu vejo que o CARF tem evoluído também e espero estar evoluindo junto. Desejo um ótimo final de ano a todos, que todos não trabalhem nem no Natal e no Ano Novo, mas no dia 26, no dia 2 voltem, né, os processos, porque não é fácil. Mas enfim, agradeço e bom final de ano a todos, e as famílias também, todos estejam seguros. Luciano, se lhe serve de consolo, acho que a minha primeira sessão eu peguei um voto do pagão de uma companhia, uma big companhia de telefone com mais de 20 ágil. Eu fiz a mesma pergunta que você fez. O que eu estou fazendo aqui? Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez. Eu quero apenas fazer mais uma colocação. Nós temos agora até dia 18 para indicar os processos. A volta de janeiro, até 18 da semana que vem, sexta-feira que vem. Não se esqueçam de fazer as indicações. Não se esqueçam, por favor, de fazer anotar aquela classificação que o Marco disse que tem no processo. Olhem direitinho lá, ver se está certo, para evitar o que aconteceu esse mês. Às vezes acontece mesmo. Então, uma pauta temática tem que ser equivalente ao tema para evitar ter uma dificuldade na hora de proclamar o resultado. Ver lá a classificação direitinho, não custa nada, perde-se meia hora, mas faz a coisa correta, tá? A próxima sessão é dia 19 de janeiro, então, todo mundo sabe, os prazos, 180 dias até dia 18 de janeiro, tem que dar, não pode passar. O Evandro já até explicou isso também. E, finalmente, queria dizer o seguinte, mais uma vez. É altamente gratificante estar aqui. Tirando o Pagano, que nessa turma é mais antigo que eu, acho que no CARF não é, né? Essa turma tem marcado a minha vida muito profundamente. Quando eu cheguei, depois de ter circulado pela 1101, que já não existe mais, né? E depois houve a paralisação do CARF na época da Zelotes, e quando voltou, eu voltei para essa turma e o Pagano já estava. Comecei, o presidente era o Leonardo Couto, e tínhamos como colega, dentre outros, o Demetrios, que foi para a Câmara Superior, tinha o Fernando Brasil, que foi para presidente da 1301, agora está na Câmara Superior, Luiz Augusto, que agora é presidente da 1401, e tantos outros colegas que foram evoluindo. Como sempre, essa turma é realmente um celeiro de CACs, como vocês todos são. Tá? Então, meus parabéns, e espero que o ano que vem a gente possa fazer o nosso trabalho com seriedade, como sempre foi, com honestidade, como sempre foi, com brilhantismo, como sempre foi e sempre será. Peço perdão publicamente por, às vezes, ter que cortar a palavra de alguém, faz parte da presidência. Sou um presidente até, muitas vezes, deixo rolar um pouco mais a conversa, para não cortar a palavra dos colegas, mas às vezes sou obrigado a fazer, caso contrário a gente não evolui. Vocês, esse mês, os processos não eram muitos, deu para fazer tranquilamente, mas vocês já viram, mês passado, por exemplo, mês atrasado, os processos gigantescos, inúmeros processos, que se a gente não fizer desse tipo de procedimento que o Luciano comentou, olha, é célere, você não sei nem o que está falando, se não for assim, e a gente sabe o que está falando, né? Se não for assim, a gente não vence a pauta e nós temos que produzir, não só por produção, mas porque faz parte de dar uma resposta à sociedade pelo nosso trabalho. Então, eu agradeço a todos, agradeço ao Marco Antônio Brasília, como já agradecemos a Fabiana, que tenha também o Marco um bom Natal, um bom Feliz Ano Novo. Em 2021 estaremos presentes. Tá? Marco, muito obrigado. Encerrando a sessão, agradeço.